bom. Graças a paz, irmãos, Amém. mais uma vez. E agora a gente também abriu a transmissão, né, para compartilhar a mensagem dessa noite. E que Deus os abençoe. Amém. Os irmãos acabaram de sentar, podem ficar em pé por mais uma vez. Vamos adorar o Senhor com esse cântico, quero que valorize, porque eu penso que a gente tem que lançar um olhar sobre nós mesmos também, né? E nos atribuir o valor que Deus tem nos atribuído. Amém. Nós valemos o sangue de Jesus e não é pouco. Ele morreu na cruz por mim, por você e por toda a humanidade. E quem crê se beneficia disso. Amém? Amém. Mas a jornada, os dias são difíceis. E aí então a gente se pega muitas vezes entristecido, angustiado, com sensações de não ter valor algum. Não é incomum isso. Aliás, é algo que tem se tornado bem popular. Se for esse o teu caso, quem nos acompanha pela internet, pode celebrar com essa canção, porque essa é a mensagem, né? Um clamor para que você valorize o que você tem. Vamos adorar juntos então? Adoremos. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor do sangue de Jesus. Deus olhou para você, olhou para mim, olhou para a humanidade criada e atribuiu valor. E nós nos apossamos desse valor não por nossa força, mas pelos atos de graça, de amor e de misericórdia do nosso Deus. Assim, ó Pai, eu clamo-te pela vida dos meus irmãos, por aqueles que estão à nossa volta, que sejam abençoados e tocados pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Nós estamos com uma série chamada No Limite. Eu fiz um bannerzinho, está minimizado embaixo. Se você conseguir colocar. Glória a Deus. Mas não tem problema. Muito bem. Nós começamos na semana passada essa série de mensagens chamada No Limite. Nós vamos caminhar algumas quartas-feiras olhando para isso, para essa frase, para essa afirmação, porque muitas vezes é assim que nós nos encontramos, no limite. Angustiados, exaustos, cansados, desesperançados, atribulados. E são tantas as circunstâncias que nos envolvem, que não é difícil a gente dizer basta, até aqui eu aguentei, aqui para frente não dá mais. Já aconteceu isso com você? E você acha que é a única pessoa que tem acontecido isso? Eu sei que a primeira ação que vem, principalmente por aqueles que andam no ambiente da religião, no ambiente da igreja, é um sentimento de culpa. Porque nós somos muitas vezes pressionados e cobrados para termos uma força de um super-herói, né? Que um caminhão passe por cima da gente e depois, como no desenho animado, como no filme, você sacode, não foi nada, e levanta mais forte, né? E pega aquele caminhão e
como se fosse nada, e o amassa. Mas é só no filme, é só no desenho animado, é só na ficção que isso acontece. Na verdade, nós somos muito, muito frágeis e diante de algumas circunstâncias nós sucumbimos. E aí vem o peso maior, além de estar pressionado, estar no limite das forças, estar tão angustiado, ainda vem uma pressão exterior. O que vão pensar de mim? Mas a boa notícia é que para uma situação ruim como essa, muitos outros já pisaram nesse território, nesse terreno. E são personagens da Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que... é isso aí, no limite. E aí então, eu quero, nessas mensagens, não é levar você a uma situação de conformismo e dizer assim, o pastor pregou lá no limite, então agora eu posso ficar no meu limite, né? Não vou chutar o balde, vou fazer... Não, eu apenas quero mostrar que quando nós chegamos no nosso limite, ainda não é o de Deus. Deus não tem limite. O nosso Deus é um Deus ilimitado em poder, em graça, em amor e misericórdia. E Ele nos socorre nessas situações. O ocorre é que no momento da nossa dor, da nossa angústia, do nosso desequilíbrio, quando estamos fadigados pela circunstância, muitas vezes o nosso olho também fica obscurecido, o nosso olhar fica obscurecido e não conseguimos ver caminho, mas Deus nos enxerga no meio dessa confusão. Amém. E é o que acontece com alguns personagens da Bíblia. Então, lançar o olhar sobre eles não é simplesmente para autenticar o nosso sofrimento e ter a ideia de dizer, isso aí é assim mesmo, então agora, né, agora mesmo que eu vou mergulhar na minha dor, no meu sofrimento, no meu limite que eu cheguei e vou descansar. Não, as mensagens de quarta-feira no limite é para te resgatar e para mostrar para você que há uma força ainda, há uma possibilidade, ela está em Deus e Deus vai te visitar na sua necessidade. Amém? Quem nos acompanha pela internet, é disso que nós estamos falando, não é de outra coisa. O estar no limite apenas aponta que ainda não acabou. Pode ser o nosso esgotamento, mas ainda não se esgotou as possibilidades em Deus. Então abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, no Antigo Testamento, nos versos de 1 a 16. E vamos olhar para hoje um personagem que procurou uma caverna, um lugar para se esconder, para se isolar, para ficar ali muito que na dele, mas fora encontrado, e foi ajudá-lo, e foi restaurado. Amém? Amém. 1 Reis, no capítulo 19, nos versos de 1 a 16. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã estas horas eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitado debaixo do arbusto adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou à sua cabeceira, havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a tua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus.
Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. Fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: Vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou em um grande e forte vento, separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Então o Senhor lhe disse: Vai, volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Hazael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, e a Abel-Meolá ungirás para ser profeta em teu lugar. Até aqui. Vamos orar. Deus, nós queremos pedir o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos pedir iluminação, clareza no texto que nós lemos, porque nós estamos diante de um personagem das Escrituras, um personagem poderoso, Elias. E ele sofreu um abatimento terrível e procurou para si uma caverna. Muitas vezes nós estamos pedindo ao Senhor uma caverna, por favor. Nos ajuda agora a olhar para essa passagem bíblica e tirar lições para a nossa vida. E se alguém está no limite nessa noite, que possa ser renovado no Senhor. A partir de agora, enquanto lemos a Tua Palavra e vamos falar sobre ela, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes ficamos ansiosos por ter uma grande vitória, alcançar os nossos objetivos, imaginando que com isso a gente possa então ter muita tranquilidade. Mas é interessante como que depois de algumas conquistas, de algumas superações, de algumas vitórias, como nós ficamos tão vulneráveis e abatidos, como ficamos talvez tão cansados e exaustos por causa da batalha, que as circunstâncias seguintes nos atropelam. E é exatamente o que aconteceu com Elias. Um passo antes, aqui no capítulo 18, Elias estava diante de 450 profetas de Baal, falsos profetas, profetas de deuses criados pela mente humana, que eram deuses que eram adorados, e que não é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que temos conhecido e reconhecido, e temos declarado que nele está a nossa fé. E esses profetas de Baal serviam ao rei Acabe e a Jezabel. Eles eram os profetas mantidos pelos reis, por esses reis, porque eles adoçavam a vida deles. Eles não tinham compromisso com a verdade. Eles falavam que o rei ou que Jezabel, a rainha, queria ouvir. E esse é o sonho de consumo da maioria de nós. Encontrar alguém que possa dizer exatamente aquilo que desejamos ouvir. Isso faz um bem danado para o nosso ego, né? Dá uma massagem na nossa alma, dá uma anestesia à nossa dor, mas não resolve absolutamente nada.
E esses falsos profetas, profetas de Baal, no confronto com Elias, sucumbiram. E naquele momento ali então, de manifestação de poder, Elias clamou ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o próprio Deus fez com que fosse abatido aqueles 450 homens. A rainha, que tinha aqueles homens como o seu objeto de consumo, vamos chamar assim, porque eles massageavam o ego, falavam o que ela gostaria de ouvir sempre, estavam sempre dispostos a servir a rainha, e não falaram o que realmente precisava ser dito, diferente de Elias. Elias falava a verdade, ele apontava os pecados de Acabe, de Jezabel, de quem quer que fosse, ele não tinha medo, era um homem realmente poderoso em Deus, lembrado nas Escrituras, e é um personagem, um ícone do poder de Deus. Elias é essa pessoa. Jezabel bateu o pé e Elias tirou carreira. Ela disse que o mataria. Agora vejam, um passo antes, Elias estava invocando o poder do alto, e o poder do alto consumiu 450 homens. Agora uma mulher está ameaçando ele de morte. Está certo que é Jezabel, né? Lembrado até no livro de Apocalipse. Era maligno, agente do mal. Mas Elias não parou para medir força com ela. Fugiu. Não é estranho isso? Talvez nós teríamos muitas críticas para Elias. Falar, como pode? Você é fraco na fé. Que é isso? Olha o que Deus fez e agora a mulher está te ameaçando. E você, né? Está amarelando, está saindo para um outro caminho, está abatido. Que é isso, Elias? Deixa de conversa, né? Mostra aí o teu Deus. Talvez nós fôssemos essa pessoa para apimentar ou para beliscar o Elias no seu momento de fragilidade. Elias mostra que mesmo que nós experimentamos essa questão do poder, nós ainda somos barro, somos ainda humanos, somos ainda frágeis, e essas batalhas cansam. Muitas batalhas vencidas são ótimas, excelentes, mas guerrear cansa e levanta muitos inimigos. Elias então, abatido pela ameaça de Jezabel, ele segue o caminho pelo deserto, né? E chega debaixo de um arbusto. Nos versos 4 a 7 diz que ele entra debaixo de um arbusto e pede para si a morte. Olha, pediu para morrer. Eu até brinco porque Elias é chamado de homem de fé, né? E hoje em dia, você já ouviu dizer que a pessoa que tem fé é aquela que pede e consegue as coisas? Se você pede e consegue, fala, tem muita fé, né? Vai lá, pediu um carro, tem um carro. Pediu uma casa, tem a casa, né? Pediu uma fortuna, está lá com a fortuna. Tudo que pede tem, né? E fala assim, isso é a pessoa de fé. E aí o outro pede e não consegue, fala assim, não tem fé. Não é isso que a gente está acostumado a ouvir? Que a pessoa que tem fé, ela pede e conquista, e o que pede e não conquista não tem fé? Nesse princípio, então, Elias é um homem que não tem fé alguma. Ele pediu para morrer, pediu a morte, porque ele não teve coragem de lançar-se contra a sua própria vida. Mas ele não conseguiu. Aliás, Elias seria considerado, para esses princípios de quem pede e não consegue e não tem fé, Elias seria esse personagem, porque nem morrer ele morreu, ele foi arrebatado. Mais adiante nós vamos ver que ele não experimentou a morte como todos os humanos experimentam. Não é o jeito normal e usual com que Deus chama para si os seus, mas no caso de Elias, ele nem sequer passou pela morte, o corpo dele não foi ao cemitério. Bem, mas o ponto que eu quero tratar aqui com os irmãos é a questão do abatimento do Elias, quando ele diz, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele queria morrer.
Deus encontra o profeta no meio do seu abatimento, debaixo de um arbusto, deitado, dormindo, porque muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. É melhor dormir para ver se esquece um pouco os problemas. Mas é interessante como os problemas insistem e permanecem ali. Não funciona muito bem, né? Tem um animal chamado avestruz. Já ouviram? Avestruz? Então, tem um parente deles chamado ema, né? Aqui no Brasil. Mas o avestruz ele tem um comportamento bem interessante. Diante de uma catástrofe, de uma ameaça de perigo, sabe o que o avestruz faz? Ele procura um buraco e enfia a cabeça. É um bicho grande, pescoçudo, pernas gigantes, e ele coloca a cabeça debaixo do buraco. Como que isso fosse para si a sua proteção. E a gente até usa isso como ilustração para a vida. Muitas vezes a gente está com uma avestruz querendo enfiar a cabeça no buraco, achando que com isso resolve o problema. Mas o problema está lá, a catástrofe está lá do lado de cima. E ela vai acontecer. Olha o Elias entrando debaixo de um arbusto, dormindo e pedindo para si a morte. Eu sei que esse desejo muitas vezes visita o ser humano, visita pessoas de fé como você, talvez quem nos ouve, né? E pessoas que levam isso a um ponto até mais profundo, que acabam colocando a sua própria vida nessa situação e tiram de si a própria vida por conta de não lidar com a dor, se encontrar no limite e não olhar que para além do limite tem um Deus Todo-Poderoso. E quem visita o Elias nesse momento de de dor é o próprio Deus por meio dos anjos. Elias queria a morte, mas Deus deu para ele comida e água. Tem pão e tem água. Levanta, acorda, homem. Come e bebe. E aí o Elias, ele dorme de novo. E o anjo toca nele de novo. Elias chega, come, enche o bucho. A caminhada vai ser longa. E diz que o negócio era bom mesmo, né? Não era do McDonald's não, porque deu para caminhar 40 dias. Era um pão de sustância mesmo, né? Forte. E ele pôde caminhar pelo deserto 40 dias até chegar no monte de Deus. Deus nos visita em nosso abatimento. Deus conhece o nosso coração, sabe do nosso limite e Deus nos dá força para continuar. A propósito, sabe por que você chegou até aqui, até o dia de hoje? Porque não foi a tua força, foi Deus que te fortaleceu e você pôde passar pelas situações terríveis. Talvez você já deitou debaixo de um arbusto nessa situação, não queria acordar para não ter que de novo enfrentar as realidades, mas Deus diz: levanta, come, bebe, porque a viagem ainda é longa. Nós podemos colocar limites para a nossa vida, mas quem coloca o ponto final é somente Deus, o Senhor. Amém? Amém. Elias sai daquela situação do arbusto, tinha comido, e ele vai então para o monte de Deus. Ele obedeceu, mas ele acha uma caverna e ele entra na caverna. E aqui também a caverna simboliza para nós essa situação do nosso limite. Muitas vezes a gente está falando assim para Deus: uma caverna, por favor. Estou precisando, carente. Eu quero me isolar, quero ficar num lugar escondido, escuro, né? Onde eu não possa ser visto, que nem eu mesmo me veja, né? Porque dependendo do lugar onde você vai, você também não se enxerga, e isso já basta. Está tão cansado que até de você mesmo você quer se privar. É a situação do Elias. Então veja, um profeta, um homem de Deus, amedrontado, cansado, exausto, abalado, não desejando mais levar nada adiante, e entra na caverna, um lugar escuro, isolado, no meio de uma montanha. E não foi isso que Deus tinha dito para ele. E Deus então, mais uma vez, visita o Elias. Dos versos 8 a 14, nós encontramos um homem na caverna, um homem de Deus, como eu gosto de dizer, encavernado.
Não para se proteger, mas para se esconder. E se esconder até de si mesmo, como se isso fosse possível. Mas não foi. Deus o encontra. No verso 9, Deus diz assim: Elias, o que fazes aqui? No verso 13, de novo, Deus fala: Elias, o que fazes aqui? Será que Deus, no nosso limite, quando Ele nos encontra, Deus também não nos procura e fala: o que você está fazendo aqui? Esse terreno não é seu. Foge desse cenário. Move-se um pouco. Sai de dentro da caverna. É interessante que Deus encontra o Elias na caverna e Deus chama Elias para fora da caverna. Olha que coisa interessante. Vem para fora. Deus podia entrar. Deus está em todos os lugares. Mas Deus vai ter o particular com Elias do lado de fora da caverna. Porque Deus está dizendo, Ele tem algo conosco. Mas é fora da caverna. É no lugar onde tem luz. Onde a gente possa se ver. E possa ser visto pelos outros. Deus, Ele tem um olhar para nos encontrar em qualquer lugar. Não tem um ambiente que nós possamos nos esconder de Deus. Salmo 139, o salmista diz: se eu subo lá no céu, eu dou de cara com Deus. Se eu desço nas profundezas, está lá Deus também. Eu quero fugir de Deus, mas não consigo. Como eu vou fugir da tua presença, ó Deus? Muitas vezes o pecado é isso que pede, né? Dá no pé, se apresenta diante do Senhor. Mas Deus vem para o Elias está na caverna e pergunta: que fazes aqui? É interessante o argumento de Elias. Nós também, no nosso limite, nós somos argumentativos. Eu estou no meu limite porque me prejudicaram, me perseguiram, me angustiaram. Todo mundo tem do bom e do melhor, só eu que não. Dá certo para todo mundo, mas Deus comigo não. Né? E às vezes a gente encontra as pessoas em crise assim. Fala assim: dá certo para ela, dá certo para ele, dá certo para o outro. Mas Deus não gosta de mim. Já cheguei a essa conclusão muitas vezes. Porque para todo mundo encaixa. Para mim não. O que é que eu fiz para o Senhor, Deus? Você não fez nada para Deus, não. Você está só na sua jornada. E se estiver dentro da caverna, sai fora. Dá um passo para fora da caverna. Na caverna não se resolve nada. É o lugar que a alma quer ir. Mas é o lugar de onde você tem que fugir. Não se permita ficar no lugar obscuro da tua vida. Se mostre para Deus. Converse para Deus. E aí então Deus, o Elias, né? Ele tem a argumentação dele. Eu sou muito zeloso do Senhor. Olha que coisa interessante. Por 2 vezes ele vai falar isso. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas, o teu povo, te abandonou, Deus. Racharam a aliança. É uma vergonha, né? Mataram os teus profetas. Só eu sobrei. Dos teus profetas, só eu. Eu não me dobrei a Baal. E agora estão querendo me matar. Olha o que eu ganhei com tudo isso. Né? Azedou a minha situação. Ficou difícil. E Deus nem entra muito na conversa do Elias. Só fala para Elias mais adiante que Deus tinha preservado 7.000. Elias achou que era só ele, um homem fiel. Mas Deus tinha mais 7.000. Deus sabe quem Ele tem. Muitas vezes a gente acha que o mundo depende de nós, a vida depende de nós. Não, tudo depende de Deus. Deus sabe onde Ele está. Deus então tira o Elias da caverna, conversa com Elias, faz um diálogo. E esse diálogo, meus irmãos, é terapêutico. Falar com Deus cura a nossa alma. Nos abre os olhos, nos faz enxergar a vida, nos faz olhar para nós mesmos e ressignificar a nossa jornada, de modo que nós encontramos força e novamente nós podemos então caminhar. Amém. Do lado de fora da caverna, Deus vai se mostrar para Elias. E aí então vem um vento, uma tempestade, e diz o texto que Deus não estava no vento. Olha o poder do vento, despedaçava os penhascos, quebrava as rochas, né? Tudo desmoronando, mas diz aqui que a força do vento estava lá, mas Deus não estava no vento. Depois vem o terremoto, que abala aqui, né?
tão destruidor, mas Deus não estava no terremoto. Depois disso, veio o fogo, e Deus não estava no fogo. Onde que Deus estava? No verso 12, diz que depois do fogo, veio uma voz mansa e suave. Deus no silêncio, na tranquilidade. A vida, as pessoas, o mundo pode estar em guerra, mas Deus está seguro de si. Manso e suave, fala com Elias, e Deus que se mostra para o profeta, que está ali de novo sendo restaurado, e Deus pergunta: o que fazes aqui? Pela segunda vez. E é interessante que o Elias vai dizer a mesma coisa. E Deus não diz para Elias que ele está certo ou se ele está errado. Deus só vai dizer para o Elias, no verso 15, você vai voltar pelo caminho que você veio. Mas antes disso, vamos sair das nossas cavernas. Mas eu estou no limite, pastor. Minhas finanças não estão bem. Minhas emoções não estão bem. Minha saúde não está bem. Minha família não está bem. Meus negócios não estão bem. Eu estou no limite, pastor. Eu quero caverna. Sai da caverna. Não tenho forças. A força que te dá é Deus. Ele é o Senhor. Te mostra para Ele. De mais um dia para outro dia. Se você chegou até aqui, você pode sim sair da caverna. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Não é o ambiente que Deus preparou para você. É um lugar de passagem. É um lugar de descoberta. É um lugar de encontro com Deus. Mas não para permanecer. Elias foi para lá e Deus o arrancou de lá. Amém? Se você está no limite como Elias, abatido, sem forças e desesperançado, calma. Está justificada a tua dor, Deus conhece. É lícita, não te critico. E quem criticar alguém que está nessa condição erra e peca. Porque Deus conhece as estruturas de cada um de nós. Né? O irmão Benedito deu um testemunho aqui que ele levantou um monte de lata de massa aí pelas escadas fora. E se a irmã Maria Rosa pegasse ele, ele ia levar uma chinelada, né? Estava forte, né? Aguentou. Deus, Ele vai dar para nós a força e a energia para a gente poder dar sequência à nossa jornada, à nossa vida. Deixa Deus te fortalecer. Amém? Se a caverna é o lugar que você quer, sai para fora, porque Deus vai falar com você fora da caverna. Deus vai falar com intimidade com você na sua dor. Como eu disse, né, nós não temos o direito de criticar o outro na sua dor, na sua fraqueza. Nós também não temos o direito de lançar sobre nós fardos e culpas. Dizer, estou pecando, Senhor, porque eu estou nessa situação. Antes de achar que está pecando, apenas abre o seu coração e fala para Deus. Deus, eu cheguei no meu limite, me renova. Eu preciso daquele pão e aquela água do Elias. Eu estou no deserto e eu estou exausto. Me renova, Senhor. O Senhor certamente o fará. Deus encontra um profeta abatido, Deus encontra um profeta na caverna, Deus te encontra no teu abatimento, Deus te arranca de dentro da caverna. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Como eu sei disso? Eu sei disso porque Ele fez na vida de Elias. Ele já fez na minha vida. Certamente, em algum momento Ele fez na sua. E se você não chegou num ponto como esse, glória a Deus por sua vida. Santo é o nome do Senhor. E que Ele não permita que você venha a passar por isso. Mas se vier, é assim que vai ser. Bem, Deus encontra com o profeta se argumenta e fala, mas é interessante como que Deus deixou só na fala do profeta. No verso 15, Deus retoma a palavra e diz assim, sem procurar saber muita coisa a mais do que Elias tinha dito, diz aqui no verso 15, então o Senhor lhe disse, vai
e volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. E quando chegares lá, ungirás a Hazael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E é interessante que Deus envia o Elias de volta e já prepara também a saída de cena do Elias. E disse que ele iria ungir 2 reis, um da Síria e outro de Israel. E ele ungiria também o Eliseu para ser profeta no lugar dele. Olha que coisa maravilhosa. O homem que estava batido, pedindo a morte, e o que estava na caverna, é um homem que Deus resgata e vai usar. E Deus está mostrando para nós que não é a nossa força que faz o mover de Deus em nós, mas é a graça, é o amor, a misericórdia do Senhor, que nos resgata, nos restaura e nos coloca de volta. E ele diz, volta lá por aquele caminho, pisa de novo naquele território, por onde você veio. Eu não mandei você vir para cá. Volta. E você vai encontrar o sentido da tua jornada. E ele então obedece. Elias foi um homem obediente. Ele só teve esse momento de crise, esse momento de abatimento, que nos ajuda a lidar com essa questão do limite. E muitas vezes nós estamos nessa condição. Uma caverna, por favor, estou precisando. Mas, a bem da verdade, nós podemos nos valer também da experiência do profeta. E eu termino dizendo, Deus conhece o nosso limite. Deus conhece o teu limite. Deus conhece o teu limite. Deus sabe. O texto bíblico diz que Deus conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó. Ainda que abatimentos nos façam encolher, o Espírito Santo nos levanta para continuar. É Ele que nos põe de pé a cada manhã e nos ajuda a completar a nossa jornada diária. Pode ser que você esteja desejando abandonar tudo, entrar numa caverna, finalizar a tua jornada, mas presta atenção, Deus tem propósitos para a tua vida e serão cumpridos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos talvez no limite, mas Deus não. Ele estala o dedo, Ele dá uma palavra, Ele ordena e tudo se estabelece. Assim faz o Senhor. Os propósitos do Senhor serão cumpridos na tua vida. Não permita que Satanás tome vantagem em sua vida quando a dor e a fadiga se unem contra você. É os momentos que nós ficamos tão vulneráveis e as sugestões do inimigo parecem ser mais ouvidos do que os conselhos e as ordens do Senhor. Vigia, busca a força do Senhor. Como nós cantamos, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Né? É Deus presente, é Deus conosco. Você pode ter chegado no seu limite, mas se creres no poder de Deus, você receberá renovo e voltará pelo caminho estabelecido por Deus. De volta aos braços do Senhor, numa jornada de comunhão e paz, você vai fazer o seu trajeto e vai cumprir o seu propósito. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Baixe a sua cabeça. Talvez você conheça alguém que esteja passando por esse momento de crise e se encontrando no limite. Você não pode muita coisa, mas você pode clamar ao Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja no limite. Dia ruim, tempo ruim, um mundo carregado de notícias negativas, reais, verdadeiras, mas bombardeado de pessimismo e de malignidades. Como a gente pode suportar tudo isso? Renove-se no Senhor, em nome de Jesus. Se o teu coração está pesado, se a tua angústia está forte, se você não tem forças para caminhar nessa noite,
Eu declaro em nome de Jesus que Deus olha por você, você vai crer nisso e vai encontrar forças, vai sair desse deserto, dessa caverna, guardado, protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Poderoso Deus, santo é o teu nome. Como somos frágeis, Senhor. Ó Deus, e quando olhamos para um profeta como Elias, nós também encontramos, Deus, a razão de nos renovar no Senhor. Entendendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, nós nos voltamos para o Senhor em nome de Jesus. E pedimos, ó Pai, dai-nos energia para suportarmos a jornada. Dai-nos sabedoria, ajuda-nos, Senhor. Ajuda os meus irmãos. Ó Pai, ouve os clamores dessa noite e levanta um povo guiado, obediente ao Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar um cântico. Te agradeço. Depois nós encerramos aqui. E esse cântico, ele diz assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se aceitar e terminamos aqui a transmissão. Deus abençoe os irmãos.